A primeira parte que me vem à cabeça é do próprio comandante, do Farinazzi, sobre o nome do canal dele, A Arte da Guerra. Acho que todo mundo aqui já passou em algum momento por esse livro na vida, se não por estratégia, por obrigação escolar. A Arte da Guerra, ela tem alguns caminhos, né? Dividir para conquistar, você ganhar uma guerra sem tirar a espada da bainha, tem vários caminhos por aí. E como é que a gente faz, Farinazzi, olhando para uma guerra atual, sobre o controle que a Rússia está fazendo para garantir o petróleo, para garantir as condições que ela tem ali para dominar? Primeiro porque os Estados Unidos perdeu o poder do dólar, né? Já não está mais garantido em ouro faz tempo. E aí garantir por garantia, ela garantia só isso, eu acho que não cabe mais, né? Como é que a gente entende o mundo da guerra da Ucrânia? Não tem lado, como é que você se amarra a isso? Boa noite. Esse aqui, né? Esse aqui para ser. Boa noite, deputados. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a audiência de São José dos Campos, porque essa cidade sempre foi muito importante na minha vida, porque na minha carreira na Marinha eu trabalhei com projetos aeronáuticos e volta e meia eu vim aqui na Embraer, tá? Ou na Embraer, ou ficava aqui no CTA. Então, São José dos Campos foi importantíssima para a minha vida, o apoio que a Embraer nos deu, né? E a maneira como a cidade nos acolheu também sempre foi muito importante. Eu tenho um carinho muito grande para essa cidade. Eu estou sempre mencionando ela no canal, por quê? Porque eu considero São José dos Campos a capital da indústria de defesa do Brasil, não tenho a menor dúvida disso, tá? Precisa ser maior do que já é, essa é que é a verdade. Eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, como vocês, alguns aqui sabem, né? E se nós formos eleitos, a importância de São José, vocês podem ter certeza, tá? Que para mim ela é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer crescer a indústria de defesa. Vou chegar na pergunta. Fazer crescer a indústria de defesa, porque industrialização é emprego, é renda, tá? Reverte em receita para o governo, é desenvolvimento, é tecnologia e alavanca toda a região. Bom, agora vamos falar da guerra da Ucrânia. Eu acho que a Rússia, ela deixa para o mundo uma lição muito importante, que é da autossuficiência. Quando essa guerra começou, eu fui chamado em diversos podcasts e todo mundo falava a mesma coisa. Robson, o que vai acontecer? A Rússia vai quebrar? Falou, eu não sei. Porque eles são autossuficientes em petróleo, tem estoque de todos os minerais que vocês podem pensar, tá? Tem uma produção agrícola fora de série, tem sistemas de internet e de outros aplicativos independentes. Eu estava conversando com um correspondente que estava ontem em Moscou, né, um brasileiro. Eu falei para ele, vem cá, como é que você está fazendo para receber dinheiro? Ele falou, não, o russo tem um aplicativo deles. Eles têm os aplicativos deles aí que funciona dentro do país. E é uma coisa, pessoal, que nós temos que começar a pensar. Eu acho que o PDT, ele bate muito nessa tecla, é muito importante. O nacional de desenvolvimentismo, essa palavra nacional, ela tem que estar no coração de todo mundo. Nós não estamos pensando em soluções nacionais. Hoje, se o Brasil passar pelo cabedal de sanções que a Rússia passou, nós não temos mais nada. Porque lá eles tiraram tudo, tiraram o Uber, tiraram o Face, tiraram todos os aplicativos que vocês podem pensar. E o país pensou em soluções para tudo. Então a lição mais importante que fica da guerra da Ucrânia é a autossuficiência de um país. A Rússia sempre foi cobiçada, Napoleão invadiu, Hitler invadiu, os suecos fizeram guerra com os suecos, com turcos, com todos os povos que vocês podem pensar. Então eles têm, está muito claro na cabeça deles a necessidade de autossuficiência de um povo. A gente não tem essa visão. Nós somos um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, seja água, petróleo, minerais, etc. E nós não pensamos que o dia de amanhã nós podemos ser vítimas de sanções. Eu estava no debate agora de tarde na rádio aqui em São José, eu falei, gente, nós não podemos entregar tudo de bandeja para esse pessoal que vem, nós não temos as mínimas condições hoje de defesa, tá, do nosso patrimônio, e essa é uma lição que a Rússia deixa.
A Rússia deixa essa lição para o mundo. Eles cuidaram muito da indústria de defesa deles. Isso que aconteceu há alguns anos aqui em São José, da quebra da Ingesa, na Rússia eles não deixaram de jeito nenhum. O governo pegou todas as indústrias, colocou sob um guarda-chuva ali, tá? Protegeu, eles fizeram o que puderam para manter o parque tecnológico, industrial, militar deles. Isso é muito importante. São José dos Campos, gente, é esse coração tecnológico do país. Nós precisamos aprender essa lição com a Rússia em termos de todos os tipos, tá? De independência e soberania, gente. Essa é que é a verdade. Autossuficiência é soberania. O Brasil tem condições, nós temos empresas aqui em São José que têm condições de pensar tanto em soluções de hardware como tecnológicas também, soluções de software, etc., para o país manter a sua independência. Nós temos que pensar em tudo isso. Então, para finalizar, eu penso da seguinte forma: essa invasão da Ucrânia, ela mudou o mundo. O mundo que nós conhecemos, né? No meu caso aí, que já estou com 56, que eu conheci até dia 24 de fevereiro, é o mundo que está rodando daqui para frente é outro. O pessoal mais novo que está aqui na Câmara, que eu vejo com muita alegria, tá? Boto muita esperança em vocês são o futuro desse país, eu não tenho a menor dúvida disso. Vocês vão viver num mundo diferente. Agora, se esse mundo vai ser melhor, vai depender muito daquilo que nós conseguimos fazer esse ano nessas eleições. Muito obrigado. Aldo, quer completar? Quer completar? Antônio, quer? Não precisa não, tô aqui para... Eu vou puxar um assunto então, que eu já até mencionei com o Aldo, que no livro dele, ele fala de uma experiência que em 2015, lá com a presidente Dilma, eles foram fazer a cooperação militar para montar os caças Gripen, né? Que ele tem uma função muito importante, mas não só a cooperação militar, mas o desenvolvimento tecnológico do próprio capacete, que é feito aqui no Brasil com essa troca. O ministro estava ali, ele tem mais esse detalhe de que faz mais importante, como bem disse você, para a gente ter uma autossuficiência nessa questão também de defesa. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência de 2015, o que aconteceu para lá e o que a gente gera de emprego quando a indústria de defesa também é forte. Boa noite. Boa noite. É que a indústria de defesa, na verdade, ela é interdependente da economia do país, da base industrial do país. Você não tem indústria de defesa se você não tiver indústria nacional. Você não tem indústria nacional se você... Indústria nacional é diferente de você ter indústria no país. Você pode ter um monte de indústria multinacional. O Brasil está cheio. Mas indústria nacional pressupõe tecnologia nacional, capacidade nacional de inovação. E uma das raras áreas onde nós temos conhecimento, produzimos conhecimento, dominamos tecnologia, é exatamente nessa área da indústria aeronáutica. E São José dos Campos foi a base disso tudo. Quando o brigadeiro Cassimiro Montenegro, numa viagem aos Estados Unidos, visitou o MIT, ele conheceu lá o Departamento de Engenharia Aeronáutica, do Instituto de Tecnologia lá do Massachusetts, e ele conheceu o diretor dessa área. E ele manifestou interesse em que o Brasil tivesse uma iniciativa, uma experiência parecida com aquela. E esse homem, era um americano muito generoso, ele veio ao Brasil, visitou o Brasil, aliás, percorreu de avião o trecho Rio-São Paulo. Ele e o brigadeiro Montenegro, os dois escolheram São José dos Campos quando sobrevoavam aqui. O Smith disse: pode ser aqui é a melhor área, não sei porquê. E criaram aqui o Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Ele foi o primeiro reitor, ou seja, nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia. Certo. O primeiro reitor do ITA era um americano. Acho que o segundo também foi. Tem lá a placa aí no ITA, está lá presente.
Esse ITA foi o que deu origem ao Centro de Tecnologia Aeronáutica, que hoje é o DCTA. Foi o ITA, foi a engenharia do ITA. A tecnologia aeronáutica foi o que deu origem à nossa indústria aeronáutica, desde o primeiro aviãozinho, que era o Bandeirante, que depois foi aperfeiçoando, nós incorporamos conhecimento, fizemos o acordo lá com os italianos, incorporamos mais conhecimento e terminamos configurando uma indústria aeronáutica de ponta, uma engenharia aeronáutica respeitada. E por que é que nós fizemos o acordo com os suecos e os suecos fizeram o acordo com o Brasil? Porque havia várias alternativas. Nós podíamos fazer um acordo com os franceses, lá dos Rafale, podia fazer um acordo com os russos, que tinham o Sukhoi, e o outro avião lá, o MiG, tínhamos um acordo com os americanos, os caças também, todos muito bons. Esses caças, eles se equiparam, porque senão não tem um como combater o outro, tá certo? Ou eles têm um nível mais ou menos equilibrado, ou não, você vai ter um avião de treinamento, de recreio, de combate. Se ele subir para combater, ele tem que ter pelo menos um nível de competitividade com o outro. Os suecos tinham, e por que é que eles fizeram conosco? Isso, o ministro lá da defesa da Suécia, nós fizemos porque vocês sabiam fazer aviões. Fazer avião militar e fazer avião civil não é uma grande diferença. Então, por isso que eles fizeram o avião conosco. Depois, quando eu já estava no Ministério da Defesa, eu vi um noticiário segundo o qual a Índia estava comprando aviões da França, esses Rafale. Mas a Índia, quando compra, é assim, 100. Nós encomendamos o quê? 20 e poucos desses Gripen para cá. A Índia já encomendou mais de 100. Já tinha comprado um lote de aviões russos. Só que o avião francês é uma manutenção muito elevada e a transferência de tecnologia também é muito limitada. Quando eu vi a notícia, eu procurei o nosso embaixador na Índia, procurei o embaixador da Índia no Brasil, procurei o embaixador da Suécia no Brasil, procurei o Itamaraty. Eu digo, por que nós não convidamos a Índia para integrar o nosso projeto com a Suécia dos Gripen? Vai nos dar muito mais escala. A Índia faz compras muito maiores do que as nossas e as da própria Suécia. A Índia incorpora um conhecimento também muito importante na área de informática. E aí fizemos a iniciativa. As conversas foram feitas. E já eu estava para sair do governo quando recebi a primeira resposta e a primeira indicação de que a Índia tinha interesse em estudar a possibilidade. A Suécia já tinha concordado. E quando eu recebi a resposta do Itamaraty, recebi com a razão e com o argumento. Diz, a Índia quer participar do projeto porque confia, porque o Brasil e a Suécia sabem fazer avião. Tem o conhecimento para a fabricação do avião. Isso é o que dá confiança. Então, o domínio da tecnologia é algo decisivo, é algo fundamental. E para você ter tecnologia, não adianta pensar que tecnologia é uma coisa que vai sair do mundo privado, do mercado. Esqueçam, isso é ilusão. O investimento em tecnologia é um investimento de alto risco. De cada 100 tentativas, talvez 1 ou 2 dê certo. Você paga, o Estado paga milhares de cientistas, pesquisadores, constrói laboratórios, equipamentos caríssimos. Qualquer microscópio de última geração hoje custa 3, 4 milhões de euros um microscópio. Equipamentos de robótica, tudo isso é muito caro. Quem é que faz isso? É o Estado. O Estado é quem cria suas universidades, seus institutos. Nós teríamos um ITA se dependesse da iniciativa privada? Teríamos uma indústria aeronáutica? Teríamos uma indústria de defesa? Não teríamos. Isso é o Estado. E não é só aqui não, nos Estados Unidos também. De todos os recursos
investidos em ciência e tecnologia nos Estados Unidos, metade mais um é pesquisa na área de defesa. Quando vocês veem esses gigantes da tecnologia espalhando suas máquinas, seus computadores, seus aplicativos, tudo isso teve origem em pesquisa na área de defesa, que depois se converteu em aplicativo de finalidade civil. Mas tudo isso foi na área. Aliás, esse Vale do Silício começou com o projeto dos Estados Unidos para levar o homem à Lua, o espaço, e determinou 3 generais da reserva para criarem uma empresa de pesquisa lá, uma startup lá no Vale do Silício. Foi como começou tudo isso. Então, em resumo, voltando aqui ao nosso caso, né, o que é que eu fui ver na Suécia? Porque o Brasil não é que tenha transferência de tecnologia, que nós também temos tecnologia, é que nós vamos fazer esse caça juntos. Nós mandamos algumas equipes para a Suécia. Eu visitei o pátio lá onde se faz os aviões, os Gripen. É a coisa mais simples do mundo, porque, aliás, é manual. Todas aquelas peças que são ali incorporadas naquele caça, é tudo manual. Cada taxa daquela que é colocada ali, tudo uma por uma. O grande gasto nesse projeto não é no material que faz o avião. Não, é na engenharia, na tecnologia. Aqui, a Embraer, quando eu era ministro, na área de projetos, tinha 3 mil engenheiros na área de projetos. Qual é a empresa no Brasil que emprega 3 mil engenheiros só na área de projeto? Você pode empregar na área de construção, de execução, de projetos. 3 mil era na época, o que eu vi aqui, quando eu visitava. Então, é o Estado que tem que incentivar, que começar, o recurso público é que tem capacidade para fazer esses grandes investimentos em todas elas, em todas as áreas. Então, a Suécia viu isso no Brasil, né? E esse caça, ele tem um mercado. De lá até eu fui à Finlândia, porque está ali do lado do Báltico, e os finlandeses tinham um interesse também em adquirir esses aviões. E agora que não comprou, foi atrás dos aviões, acho que dos americanos. Tem interesse em construir lanchas de patrulha com o Brasil. Até o ministro da Defesa da Finlândia veio aqui, ainda quando eu era ministro, fez uma visita para a gente ver se construía essas coisas em comum. Mas a chave é essa: ter tecnologia abre portas para novas tecnologias. Faz sentido. Farinazzi, o desenvolvimento de uma indústria, como o ministro falou, a gente está falando, eu retomei aqui uma ideia de 2015. Isso deve ter gerado milhões de empregos, isso movimentou uma indústria gigantesca. Você tem algum dado de 2015 para cá, o quanto isso movimentou de emprego, e você consegue ver o movimento dessa indústria para uma próxima gestão, por exemplo, do Ciro, que tem um projeto já consolidado? Você quer colocar isso, alguma ideia sua? Como é que você está construindo essa ideia? Eu sei que você faz parte de consultoria de defesa também, você deve falar bastante sobre isso. Mas onde é que está o trabalho? Onde é que está o desenvolvimento? Onde é que está a tecnologia que a gente pode abusar agora para os próximos anos, para a próxima geração? Bom, a pergunta é bastante oportuna, porque na verdade você constrói a aeronave, né, em fases. Os primeiros vão ser montados na Suécia, depois a gente começa a montar aeronaves aqui. E a gente tem que lembrar também que a Embraer e as subsidiárias, elas vão fabricar diversas peças para o Gripen, né, não só para uso dos brasileiros, como também para algumas outras, porque na verdade o que acontece? A versão do Gripen é uma versão customizada. Beta, a versão beta. É uma versão customizada para o Brasil, né? Então o que acontece? Apesar disso, ela tem peças comuns. Ela tem peças comuns que vão para outros países. A Embraer, ela não faz tudo sozinha, o que o ministro Aldo falou, gente. O trabalho da indústria de defesa, que às vezes as pessoas veem, nossa, mas
o CEO da Lockheed ganha 20 milhões de dólares por ano, né? Você deve chegar lá e ter um monte de robôs. Não, a indústria de defesa, ela é toda artesanal, por incrível que pareça, é um parafuso por vez. Você recebe as peças prontas, mas aquele cara que faz, por exemplo, a montagem do cockpit, ele só faz aquilo. Às vezes você já está preocupado que esse sujeito está para se aposentar e você tem que formar alguém que vá fazer esse processo. É uma coisa até engraçada porque a guerra da Ucrânia, é bom vocês saberem disso, tá, gente? Do que se passa efetivamente na indústria de defesa. Na guerra da Ucrânia, quando começou esse fornecimento maciço de armas aí para os ucranianos, o pessoal falou, vai ser fácil, né? A indústria de defesa americana vai mandar o que tem de velho e vai repor com peças novas. Não foi assim. O material novo deve chegar daqui a 2 ou 3 anos. Primeiro porque os chineses dominam a cadeia de produção. Isso é uma coisa importante. Segundo também, porque você não faz da noite para o dia. A linha de produção, apesar do lucro dessas empresas ser enorme, a linha de produção é isso que o ministro falou, ela é pequena. Então o pessoal depende muito disso e muita coisa é terceirizada. Por exemplo, a Embraer ela não fabrica o trem de pouso, ela monta esse trem de pouso, né? Existe um projeto, lógico, que atende especificações próprias da Embraer, mas alguma empresa vai fazer isso e vai entregar. Então o que acontece? Não é só... Eu acho que o Gripen ele vai movimentar uma cadeia de suprimentos enorme, tá? Enorme. Por quê? As montagens que nós vamos fazer na Embraer, os testes que a gente vai fazer em Gavião Peixoto, porque o avião não é assim, né? Você chega, tá pronto, não pode vir pegar. Não, você tem o teste, a aceitação, um piloto de teste vai voar ele, vai ver se está na conformidade, para depois assina todas as autorizações, aquela aeronave é entregue. Isso tudo é emprego, gente. Você vai arrumar emprego para o pessoal que vai fazer a segurança dessas fábricas, os fornecedores, tá? As subempreiteiras, o fornecedor de combustível, os softwares que vão ser atualizados constantemente. Software de aeronave a gente troca toda hora tem uma atualização, mudou um parâmetro qualquer, você muda um software, vai ter uma empresa que vai se beneficiar disso aí, que vai gerar outros empregos, tá? Você tem aí toda a economia que existe em torno das bases aéreas. Isso não pode ser desprezado, gente. Isso não pode ser desprezado. Vocês querem uma prova disso? Fala pro prefeito, vai lá para Caçapava, fala pro prefeito, nós vamos tirar o 6º bio daqui. Ele pula. Porque ele sabe o quanto que isso movimenta em termos de economia. Mesma coisa aqui, se a Fábio um dia tirar as unidades dela aí, a economia de São José dos Campos vai sofrer. Então, a gente acha que a defesa é só investimento. Não é. Defesa também traz emprego, defesa traz receita. E a defesa, ela traz um produto, gente, que vocês não conseguem perceber, graças a Deus, que é a segurança. A gente só sabe o que é o valor da segurança quando a gente perde. A Ucrânia, há 30 anos atrás, ela tinha o 3º maior estoque de armas nucleares do mundo. Do mundo. Entregaram esse estoque de armas, pasmem, para a Rússia. Olha, hoje, um jovem ucraniano de 20 anos, o que ele deve pensar dos políticos daquela época? Então, nós não estamos falando aqui apenas de emprego, nós estamos falando da sobrevivência do país. Nós estamos falando aqui da nossa capacidade de poder falar, de poder estar falando português daqui a 30 anos. Desses jovens que estão aqui quando tiverem a minha idade, aí lembrarem e falar, olha, a gente tem uma vida mais confortável hoje, uma vida digna de brasileiros, porque a geração daquela época lutou por isso. Mas eu quero aproveitar uma coisa aqui que é muito importante, tá? Que está relacionado a emprego e que não está se falando muito. É uma coisa que a indústria de defesa ela não vai sentir tanto isso diretamente, mas o resto da sociedade brasileira vai. Eu queria depois que o companheiro Antônio Neto aqui desse uma palavra, porque ele teve recentemente na Organização Internacional do Trabalho e o PDT está brigando, tá, para que haja uma convenção internacional com relação aos trabalhadores de aplicativo, gente. É muita gente. A gente acha que é só o Uber, só o iFood, não é não. Eu trabalho com um aplicativo grande que é o YouTube e eu vejo o sofrimento desse pessoal aí. Hoje em dia, um trabalhador de aplicativo, ele tem menos direito do que um mineiro britânico no século XIX.
o mineiro das minas de carvão. A situação de emprego é precária. A gente precisa normatizar isso daí. Nós precisamos regular isso daí. Porque essa talvez seja uma das transferências de renda para fora do Brasil mais perniciosas que existem. Eles pagam uma mixaria para o trabalhador do Uber, do iFood, aí, do YouTube, e essas companhias americanas ficam bilionárias. Então eu gostaria, tá, que depois vocês dessem uma puxada nesse assunto, tá, Antônio? Pra você falar de sua experiência recente aí, porque isso vai impactar a vida de todo mundo, gente. Vai impactar a vida de todo mundo. Esse menino de 20 anos de idade que tá trabalhando no iFood hoje, como é que esse cara vai... Eu falei outro dia pro rapaz, tava batendo papo com o motorista Uber, falei, vem cá, você vai dirigir Uber até os 60 anos de idade, você não tem rede de proteção social nenhuma. Então a gente precisa pensar em todas essas coisas, em tudo isso. Nós temos que pensar em tudo no Brasil, principalmente pensar no futuro desse pessoal. O pessoal que está chegando agora. A gente tem uma preocupação muito grande, acho que é uma preocupação de dadas as tradições do PDT, tá? De emprego, bem-estar social e futuro. Então, só para encerrar esse tópico aqui da indústria de defesa, eu não consigo aquilatar para você a quantidade de empregos indiretos que a chegada desses novos insumos, né, do Gripen aí vai trazer. Mas existem estudos aí que dizem que para cada real que você investe na área de defesa, você tem um retorno muito bom para a sociedade. Porque só o cluster aeronáutico aqui, da Embraer, você tem centenas de empresas que fazem fornecimento de tudo. Porque não é só item aeronáutico, gente. Serviços, limpeza, restaurante, essas empresas terceirizam tudo. Então nós temos que pensar na defesa, pessoal. Nós temos que pensar na defesa não apenas sobre o quesito da nossa segurança, tá? Mas também para desenvolvimento do país. Obrigado. Quer comentar, né? Antônio? Eu me sinto um pouco intimidade de falar dessa história de defesa, tendo esses dois aqui na mesa. Vocês vão convir comigo. Mas eu recebi uma homenagem de Gavião Peixoto, viu, Aldo? Fui lá, fui homenageado pela Câmara Municipal e tivemos uma grande discussão sobre o que é aquele projeto lá e por que foi para lá, para Gavião Peixoto, toda aquela desapropriação, que lá tem uma pista de pouso para o Gripen. É enorme, acho que é a maior da América do Sul. Maior da América do Sul. E lá, nos comentários que nós fizemos, debatendo, eles estão aperfeiçoando o Gripen lá dentro. Por exemplo, ele chegou com um cockpit para um piloto. Lá já está sendo redesenhado o cockpit para 2 pilotos. Estar em 2, ele não pilotar sozinho, né? E a partir daí tem as tecnologias daquela embarcada. Quando eles falam de tecnologia, é tecnologia embarcada. Por exemplo, o capacete do piloto, tem uma fábrica no Rio Grande do Sul que era a única na América Latina que fazia essas coisas. É caríssimo, né? Caríssimo, e que está sob risco de ser extinta, né? A empresa. Ou seja, a indústria da defesa, eu lembro da Ingesa, né? O que exportou de coisas para todos os cantos do mundo, e que como é que a gente deixa quebrar uma coisa dessa? Ou seja, a indústria da defesa é exatamente isso que vocês falaram. Ela não é só, tem toda a parte que compõe o aparato de... Como na indústria automobilística você tem a indústria de autopeças em torno, você vai ter a mesma coisa, a indústria de peças para produzir essas coisas. Eu não sei se está andando essa parceria com a Índia, talvez até com os BRICS a gente possa pensar. Deve estar totalmente parado, porque se depender desse governo, o BRICS inclusive não vai nem andar, né? Mas creio que gera muito emprego. Gavião Peixoto, por exemplo, está levantando um outro problema lá dentro, que é problema bom, né? São as sobras, né, das peças de alumínio, de aço, não sei o que, para a reciclagem. Estão criando cooperativas para reciclagem daquilo que sobra do serviço da montagem das coisas todas. Então gera mesmo muito emprego. Quantificar um pouco difícil, talvez se ele não conseguiu quantificar, imagine eu. Ainda mais fiquei muito impressionado em Gavião Peixoto de ver o aparato que foi montado para receber essa aeronave e a transferência. Eu, na época do conselhão do Lula, não sei se o ministro vai lembrar disso, a discussão estava caminhando para o caça russo, né? Que até por causa da similaridade
espacial do país Rússia com o Brasil, a gente sempre achou que aquele seria mais... Tinha um grupo querendo o Rafale francês, e a gente vai falar, aquele é pequeno, porque a defesa da França é pequena. Eu era da parte do grupo que defendia o caça russo. Mas aí com a ida da Sábia, a questão da Suécia, e principalmente, e o mais importante, na transferência de tecnologia. Ou seja, foi 100% de possibilidade de transferência de tecnologia. Então, para isso, não há nada que nos convença mais do que você possa, ao transferir a tecnologia, automaticamente você poder aperfeiçoá-lo e, acima de tudo, entrar para o mercado. Isso que o Aldo falou é uma coisa muito importante. Só há essa parceria porque o Brasil tem... Quantos países no mundo vocês sabem que constroem avião? Acho que não dá dedos de uma mão, dá? Porque, e nós temos isso, criamos aqui um carga, que é um dos cargas mais potentes, né? Que é o K360, é isso? É o KC-390. K390. Indústria competitiva, nós temos 4 no mundo. A Boeing, a europeia, que é Tem a europeia, Airbus. a Airbus, a canadense, a Bombardier. a Bombardier em avião médio e a Embraer. São os 4 fabricantes do mundo. Então, por isso que a gente tem que dizer o seguinte, nós temos que fazer o Projeto Nacional de Desenvolvimento que possa resgatar efetivamente cada vez mais o investimento dentro disso. Alguns dizem 6% do PIB, outros dizem 3% do PIB, mas precisa, hoje está 0,8% do PIB, né, de investimento em defesa. Dando um adendo aí, lembrando que o brasileiro que inventou o avião. Boa. Boa. Com relação ao teto de gastos, né, ele fala, né, o comandante fala, ter uma margem de manobra muito pequena para investir. Como é que ficaria isso, Farinazzo, com relação a esse dinheiro, poder investir isso, escapar disso? Gente, o problema do Brasil, eu vejo da seguinte forma, do jeito que a economia internacional está montada e que nós estamos dependentes aí de uma série de instituições internacionais financeiras grandes, tá, que drenam os recursos do país, não tem teto de gasto que vai resolver, não sobra dinheiro para investir. Não sobra dinheiro para investir, é uma realidade. Agora mesmo com essa questão da Ucrânia, e é interessante o Aldo e o Antônio colocarem isso aí, o pessoal está levantando exatamente esse problema da armadilha da dívida. A armadilha da dívida que os países têm, dívidas impagáveis, tá? Que na verdade só vão drenando, não sobra recurso, gente. A verdade é que não sobra para o Brasil investir. Isso foi no governo Dilma, foi no governo Lula, é no governo Bolsonaro, vai continuar assim se a gente não romper esse círculo vicioso. Essa é que é a verdade. Pessoal, eu vejo às vezes o pessoal chega lá no canal, Robinson, mas as forças armadas, deixa eu comprar isso, deixa eu comprar aquilo. Eu falei, meu filho, você não quer ensinar o Padre Nosso pro vigário, né? Um general de 40 anos de serviço, ele sabe o que a tropa dele precisa, que não tem dinheiro. Mas, ministro, faz uma... Quer falar desse... Não, é isso mesmo. Ou seja, o teto do gasto, o debate sobre o teto de gastos passou a ser um debate supérfluo. Porque se você tivesse o que gastar, ele fazia sentido. Você vai discutir o teto de gastos se você não tem o que gastar? O país estagnou, não tem receita para nada. Nós tivemos esse ano a menor taxa de investimento da história do país. O debate que faz sentido é o país voltar a crescer. Se o país voltar a crescer, aí você vai ter que discutir o teto de gasto, porque aí você vai ter o que gastar. Nessas circunstâncias, você não tem, o país não tem recurso para nada. Vocês sabiam que no ano passado o Estado de São Paulo investiu mais em infraestrutura do que o Brasil inteiro? É porque o Estado de São Paulo investiu muito? Não, é porque o Brasil não investiu nada. É por isso, não houve investimento, não se fez nada. O Bolsonaro reinaugurou aí algumas obras que estavam terminando, outras que tinham já começado, e não fez mais nada. Onde é que está a obra de infraestrutura do Brasil? Rodovia, hidrovia, portos, aeroportos. Onde é que está isso? País estrangulado. E quando falta recurso, tá certo, sobra decisões erradas do Supremo, que proibiu lá uma ferrovia no Centro-Oeste, uma tal de ferrogrão. Como é que se proíbe uma ferrovia? O plano quinquenal chinês estabelece, anunciado esse ano agora, janeiro agora,
Até 2025, os chineses vão construir mais 38 mil quilômetros de ferrovias. 12 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, mais o resto, 20 e poucos mil, É a previsão de investimento. de ferrovia comum, normal. O chinês hoje já pega uma mercadoria em Pequim e deixa em Milão. O chinês ligou todas as suas cidades com mais de 500 mil habitantes, que são muitas, com ferrovia de alta velocidade. Meu filho fazia um mestrado lá na Universidade de Xangai. Disse, não, pai, eu vou à cidade e tal. Eu digo, mas meu filho, essa cidade, vi no mapa aqui, fica a 1000 quilômetros, dá tempo de você ir no fim de semana e voltar. Eu disse, pai, são 4 horas de viagem. 4 horas de viagem. Então, essa é a situação nossa, entendeu? Nós temos que fazer o país voltar a crescer. E como? Aí, como diz lá, são outros 500. Waldo, mas no caso... Espera aí, deixa eu só continuar aqui, depois eu abro para a pergunta, tá? Deixa eu só falar uma coisa, um minuto só, um segundo. Gente, uma coisa rápida aqui que eu preciso falar para vocês. Eu mostro sempre uma foto no canal Arte da Guerra, essa foto é sensacional. Na época, o Eduardo Suplicy, ele não era político ainda, 1976 essa foto, o Eduardo Suplicy novinho, ele visitando a China. Essa foto é interessantíssima. Tá lá o Eduardo Suplicy, ele tinha cabelo ainda naquela época, e ele com alguns chineses, 1976. Então você vê o chinês com aquela roupa padrão, aquela roupa acolchoada padrão da época do Mao. Naquela época, o PIB do chinês era metade do PIB brasileiro. 1976, o Geisel tinha acabado de reconhecer a China. O Suplicy viajou para lá. Passados 45 anos, 46 anos, o PIB chinês é 8 vezes maior que o brasileiro. Naquela época era metade, hoje é 8 vezes maior. A gente tem que começar a repensar as coisas. Obrigado. Só 40 anos, né, que passou. Exatamente. Isso que o Aldo comentou é importante para a gente lembrar dessas discussões e dessa sanha de privatização. Tudo parece que é uma questão de vende o que é do Estado para resolver a vida. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a Petrobras e o desmonte que ela tem, Farinas, me corrija se eu estiver errado, o combustível de caça ele não é fabricado pela Petrobras. Eu não sei se o querosene, eu não sei se o QAV é refinado no Brasil. Eu não sei se é refinado, QAV é refinado. Mesmo assim, eu recebi um paper hoje aí do pessoal que estuda isso aí, diz que os preços estão e vai impactar muito na quantidade de horas de voo esse ano da Força Aérea. Provavelmente vai impactar. E a dominância dessa parte de privatizar tudo, ela vai fazer um impacto na vida da sociedade, mas também no que é o governo em si. Se o plano de inteligência chinês diz que daqui a 50 anos eles querem abrir 24 mil quilômetros de estrada, todos os empresários a partir daí começam a fazer seus planos. Se o Brasil tiver um plano de industrialização em cima desse ponto, como foi, por exemplo, do submarino, que desenvolveu uma grande tecnologia, se for isso na parte de defesa, se for isso na parte de industrialização, para onde é que a gente vai? Como é que a gente se expõe a isso? A gente vai ter que ficar brigando na privatização ou a gente vai ter que ficar brigando na industrialização do Brasil? Eu gostei de uma frase hoje que você disse lá no canal Todo de Bem com São José. Entre um lado, Ucrânia e Rússia, eu sou mais o Brasil. A gente tem que defender os nossos interesses, né? Sim. Como é que a gente faz para defender os nossos interesses a partir de um novo governo? Vamos falar que acabou essa bosta de governo. Como é que a gente define esses planos daqui para frente? Eu acho que o que a gente tem que ter é projeto, né? O Ciro tem um projeto muito bom. A gente já discutiu o projeto do Ciro em vídeo, discutiu ele em live também. O Aldo também, com as ideias do quinto movimento. Eu acho que o que a gente tem que ter é o que falta no Brasil, gente, sempre foi a falta de planejamento estratégico. Tá? Porque o pessoal fala, por exemplo, a China é um regime forte, é uma ditadura, sim, não tenho dúvida, ninguém vai negar isso aí. Mas eles têm planejamento estratégico. Nenhum país tem o planejamento estratégico que a China tem. É isso que o Aldo está falando aqui. Você coloca mercadoria em Nanquim, ela vai parar em Veneza. Os russos recentemente inauguraram uma rodovia que ela entrega material da Sibéria na Índia. Você vende caminhão da Sibéria na Índia. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Hoje um rapaz me falou uma coisa que me deixou muito triste, mas é uma grande verdade. Falou, comandante, enquanto o chinês está preparando base na Lua, nós não conseguimos fazer uma ferrovia no Brasil. Parece que é uma mentalidade de atraso, pessoal, porque essas coisas são básicas. Olha, eu estudei muito
o planejamento militar chinês. Eu estava preparando um vídeo ano passado sobre a relação, por que o chinês consegue construir tantos navios, né? E os americanos estão perdendo para ele na construção naval. E aí o pessoal cai naquele o chavão é o de sempre, né? Que o chinês faz trabalho escravo. Para com isso, gente. O salário médio do trabalhador chinês já é maior que o do brasileiro. Essa conversa não cola mais. Essa lorota não cola mais. O que faz com que a China ande? É exatamente isso que o Aldo falou, é logística. É barato o custo de logístico dele. Se você é um produtor e você precisa ter um armazém próximo ao porto para diminuir teus custos, você vai conseguir. Então te facilita muito a sua vida. Ferrovias de alta velocidade, estoques, a matéria-prima que chega. Isso, vocês não têm ideia de como essas coisas facilitam a vida das pessoas. Automação, né? Hoje parece que nos restaurantes chineses você já não tem mais cardápio, tudo é QR Code. Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas e implantar na nossa sociedade. O brasileiro é um dos povos que mais trabalha nesse mundo. Olha, eu trabalhei décadas no Rio de Janeiro e eu cansei de sair 3, 4 horas da manhã da Ilha do Governador para ir para Realengo para entregar carro de combate. Então a gente passava na Avenida Brasil 4 horas da manhã, armado com M16 ali, fazendo escolta, né? Você passava e você via aquele monte de cariocas ali já no ponto de ônibus. 4h30 da manhã, gente. Esse povo trabalha pra caramba, não é brincadeira. São Paulo é a mesma coisa. Eu trabalhava ali perto do Boemirim, passava nos pontos de ônibus, você vê aquele monte de gente ali indo pro trabalho. O brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo. Agora, a gente não vai chegar em lugar nenhum sem ter planejamento estratégico. Nós não estamos pensando na vida dessas pessoas. É o que eu falei esses dias para o motorista do Uber. Eu falei, meu amigo, o Estado tem que começar a pensar que você com 60 anos, você não vai mais ter saúde nem disposição para dirigir o carro. Isso que a gente tem que começar a pensar, é facilitar a vida dessas pessoas. Agora, você não consegue fazer nada aqui, primeiro porque não sobra dinheiro. Né? Aí quando você consegue um dinheiro aí fora, um investimento estrangeiro, já vem essas decisões estapafúrdias aí que você não pode construir uma ferrovia. E parece que, eu não sei, parece que tem alguma coisa na nossa cabeça que promove o atraso. Isso tem que mudar, pessoal. Isso tem que mudar, a gente precisa mudar a mentalidade. Nós precisamos agora desse projeto político que tem visão estratégica e, sobretudo, que devolve a esperança para o brasileiro. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer com o brasileiro é ele acreditar que é possível um Brasil melhor. Eu acho que é o mais importante, é o brasileiro acreditar, porque ele não está acreditando. Eu vejo muitas vezes o pessoal fala, pô, Robson, eu gosto da tua live porque a gente sai daqui animado, é um banho de ânimo de Brasil. Lógico, a gente tem que acreditar. Eu estava vendo, tem um nenê aqui agora, eu estava vendo ele, estava olhando para lá. Que futuro que a gente vai dar para essa criança, gente? Eu não quero que ela chegue nos 20 anos de idade, vai olhar e falar, pô, a outra geração fracassou. Então a gente precisa disso. Eu acho que a gente tem que pegar, o plano do Ciro é um plano excelente. Eu acho que é uma das poucas pessoas que tem uma visão de futuro de Brasil. Eu acho que o PDT tem um projeto maravilhoso. Agora, nós precisamos, né, ganhar o Brasil para que esse projeto se torne realidade. Sem visão estratégica, sem planejamento, é chover no molhado. Daqui a 40 anos alguém vai estar falando aqui, tem aquela foto que o Robson mostrou de 76, agora o PIB chinês é 50 vezes maior que o do Brasil. Não dá, né? Ô Aldo, eu queria completar essa parte do Plano Nacional de Desenvolvimento, que você é uma das pessoas que fala do livro aqui também. Acho que vocês vão ganhar o livro dele depois, viu? Pode ir lá acompanhar. O Plano Nacional de Desenvolvimento, ele não é uma leitura só do Ciro. Ele é um compilado de várias ideias, de várias pessoas, inclusive dessa bancada também, que torna essa visão, e a gente tem que impactar as pessoas que a gente conhece para um modelo novo. Não é o político, é o projeto. Porque depois do Ciro, alguém tem que continuar. Exatamente. Depois desse alguém, a ideia de ser uma nação superior, ou melhor, ou com desenvolvimento para cá ou para lá, tem que ser mantida. Assim como ele fez no Ceará, que é o maior índice de educação no Brasil. Projeto de Estado, né? O projeto tem que ser de Estado mesmo. E o Ciro já deixou esse cargo há muito tempo, e as pessoas continuam, porque o projeto foi comprado, a ideia foi boa, e continua ali, independente de sucessor ou não. Então fala um pouquinho pra gente do que é o Quinto Movimento,
fala do PND, do que você acredita e esses novos movimentos para o Brasil. Na verdade, o quinto movimento, o livro aqui, é a reunião das minhas convicções com as minhas experiências. E o resultado disso é uma proposta de como o Brasil retoma o seu projeto nacional, que foi interrompido por esse processo de desorientação em que mergulhamos nos anos de 2013 e 2014, quando o país foi para a rua contra o próprio país. O primeiro movimento, por que quinto movimento? Porque o primeiro movimento é o da construção da base física, da geografia, do território. O segundo movimento é o da conquista da independência. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e da unidade do território, que ficou ameaçada. Algumas vezes, o Brasil chegou a ter 4 guerras civis simultâneas, algumas delas separatistas. O Rio Grande do Sul proclamou uma república, nomeou um presidente. Os pernambucanos proclamaram uma outra república, a Confederação do Equador. Reuniram $800 mil em dinheiro para comprar armas nos Estados Unidos. Conseguiram uma reunião com o Departamento de Estado, que nomeou um cônsul favorável aos rebeldes. Quando o Frei Caneca foi fuzilado, herói e mártir, mas do lado dele foi fuzilado um americano que participava da conspiração. Então não foi uma coisa fácil no Brasil. Se não tivesse a existência de 2 instituições que mantinham um distanciamento dos caudilhos regionais, que era a Marinha e o Exército, que não tinham laços com essas lideranças do caudilhismo local, ou em Pernambuco, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, ou no Pará, ou no Maranhão, não sei se nós teríamos conseguido manter a unidade do país. Pois bem, então esse é o terceiro movimento. O quarto movimento é a República com a Era Vargas, que o Brasil industrializou-se, construiu uma legislação social avançada, nos deu esse perfil econômico que nós temos hoje. Entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Por essa razão, nós não precisamos de buscar modelo de ninguém, manda um monte de menino inteligente, bem pago, para aprender o quê nessas escolas americanas de economia? Aprender o quê? Nós tivemos durante 50 anos, de 30 a 80, a economia que mais se desenvolveu no mundo, com um modelo nosso, sem precisar ninguém fazer doutorado em Chicago. Precisou mandar ninguém para Chicago. Todo mundo aqui, aliás, o ministro da Fazenda não era nem economista, o gaúcho lá, o nome dele, Oswaldo Aranha, que era ministro de tudo, foi ministro da Fazenda, foi ministro das Relações Exteriores, organizou a guerra, era advogado. O Getúlio, o pai da industrialização brasileira, nem industrial era um fazendeiro. Essa turma industrializou o Brasil, montou a indústria moderna no Brasil, fez um grande acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, deu aos americanos a base aérea mais movimentada da Segunda Guerra, que foi a lá do Rio Grande do Norte, em troca de um crédito de $100 milhões para fazer Volta Redonda. Dessa visita aos Estados Unidos, nós trouxemos o ITA. Então, o Brasil não precisa desses modelos. Esse foi o quarto movimento. Aí entramos aí em 2013, numa situação de dificuldade econômica, de crise econômica, de desemprego, de desespero. Organizaram um movimento de sabotagem contra a Copa, com grupos de esquerda, de direita e outros desavisados. O país mergulhou nessa situação. O resultado está aí. A desorientação permanece. Aí eu proponho o quinto movimento. E o quinto movimento, na área da economia, como retomar o crescimento da economia, coisas que naturalmente estão lá no livro do Ciro também. Você tem que enfrentar a financiarização da economia do país. A economia não pode viver para os bancos. Eu era menino, na minha cidade tinha um banco.
Era um banco para financiar a produção. Os bancos antigamente, aliás, todos eles falavam de alguma forma em produção. Era o Cominde. O que é o Cominde? Era o comércio e indústria. Era o banco da lavoura. O banco era o intermediário para fazer a economia crescer. Não era para ele próprio crescer, não. O banco virou uma fábrica de derivativos para fazer a fortuna de quem já tem fortuna, arrancando dinheiro de quem produz, do mundo da produção, do trabalho, da classe média. Então, pessoal, o livro tem esse objetivo. Na área de ciência e tecnologia, voltar a investir em ciência e tecnologia. As bolsas, né, de estudo. Isso acabou. Nós não temos nem dinheiro para pagar as bolsas do CNPq. Acabou isso. Estamos numa situação de muita dificuldade. Investir na área de defesa. Eu convidei lá quando era ministro da Ciência e Tecnologia, depois no Ministério da Defesa, uma moça, uma estudiosa, uma especialista americana, professora lá na Inglaterra, que escreve sobre esse assunto de inovação, a professora Mariana Mazzucato, escreveu um belo livro chamado O Estado Empreendedor, exatamente mostrando que quem empreende na área do conhecimento é o Estado, não a iniciativa privada. Para fazer um estudo lá do nosso sistema de inovação, de ciência e pesquisa, para ver a nossa situação de indústria de defesa. E ela só confirmou, disse, não, vocês têm um sistema bom, os institutos, as universidades, agora precisa fazer as encomendas, é que vocês, os institutos de vocês vão para um lado, a economia vai para o outro. Vocês têm que juntar, colocar a serviço do desenvolvimento do país essa estrutura de conhecimento, de universidades que vocês têm, que não se falam. Na área de defesa, ela disse a mesma coisa, o que ela já disse nos livros dela. Claro que a indústria de defesa é importante para a economia do país. Quando você investe em defesa, você não está investindo em defesa estrito sensu. Você está investindo em tecnologia que vai ter finalidades civis. E é isso que eu, em resumo, digo nesse livro. Contesto teses aí que hoje estão na esquerda, né, que é essa política identitária de substituir a luta coletiva pelas lutas individuais. Os interesses e os direitos individuais são muito importantes, compõem a agenda democrática, mas não substitui a agenda nacional, o desenvolvimento nacional. Se o país não se desenvolver, ele não vai dar certo para ninguém. Independentemente de sexo, de raça, de orientação sexual, esqueça. Ou o país dá certo para todos ou não dá certo para ninguém. É isso que nós precisamos estar convencidos. A agenda da transformação é uma agenda coletiva. Não é uma agenda que se divide pela biologia, mesmo. É essa polêmica que eu também faço. A luta contra o racismo no Brasil é a valorização da miscigenação. Não é dividir o país em preto e branco, é fazer todo o país reconhecer a contribuição africana, a formação social brasileira como um todo. Bem, o resto, quem tiver a curiosidade de conseguir sobreviver a 15 minutos de sono lendo o livro. Autor, independente de quem possa ganhar, como ele comentou, a gente sempre cai na esparrela de chegar em Brasília e vamos colocar assim, você cair na mão do centrão, cair na mão da política profissional. O presidente que está lá de plantão, ele cai na mão de deputados, senadores que muitas vezes estão desconectados dos projetos brasileiros e estão ali tocando os seus projetos particulares. Isso não é um problema só no Brasil, tem na Europa e nos Estados Unidos também, mas notadamente no nosso. Como que o próximo presidente, você que entende disso, que foi presidente, como que o presidente ele vai conseguir escapar disso? Porque parece ser um vórtice inescapável dos presidentes. Ele senta na cadeira, ele tenta tocar o projeto, daqui a pouco chega o centrão, chega os políticos profissionais e fala, amigo, peraí, aqui é Brasília, não é bem assim. Você está sonhando demais e a política brasileira é diferente. Como escapar disso? Como tocar o projeto, como fala o comandante Farinas?
Por exemplo, a gente tem o problema do Leão de Tucuruí, que até hoje está lá parado e o presidente, por exemplo, ele não consegue, por exemplo, resolver aquele problema do Leão de Tucuruí com uma canetada. Porque entra um partido, entra outro partido, fala que não vai fazer. E como é que resolve isso? Primeiro que o Leão de Tucuruí não tem nada a ver nem com o Centrão, nem com o partido. Ah, tá, tudo Porque bem. a narrativa de colocar toda a culpa da tragédia do país no Centrão cabe como uma luva na criminalização da política. Ok. Se não existisse o Centrão, tudo bem. Eu tenho todas as críticas que podem ser feitas ao Centrão. Mas eu não acho que o Centrão seja o principal vilão da situação do Brasil. Que bom Sinceramente, que você não. explica Tá isso. certo? Tudo bem. Faz o seguinte, você quer governar com o Centrão ou com os banqueiros? Eu digo, bota o Centrão, eu governo com eles. Não quero governar com banqueiros. Tudo bem. Por quê? Claro que o Centrão, quando pega um governo fraco, ele monta no governo e ele manda. Quando ele pega um governo fraco, se estiver muito fraco, ele derruba. Derrubou 2. Derrubou o da Dilma e derrubou o do Collor. O Centrão precisa de um executivo forte, com capacidade de iniciativa e de liderança. Eu fui líder do governo com o Centrão. Eu fui presidente da Câmara com o Centrão. Não me lembro de nada que o Centrão tenha impedido o governo de fazer. Não me lembro de nada. Não impediu de fazer Código Florestal, não impediu de fazer reforma nenhuma. Quando o governo não fez, é porque o governo não teve a capacidade política de liderar. O Centrão, se tem um governo forte, é um bom parceiro. Se tem um governo fraco, é um excelente algoz. Tá certo. Sabe como mandar. Tá aí o Centrão sabe, é mandar num governo fraco. Pegou um governo fraco, tomou conta de tudo. Como é que foi? Centrão Foi o seguinte. dominou a Casa Civil, né? Tudo. Foi ao Bolsonaro e deu um susto. Disse, presidente, o Rodrigo Maia está preparando seu impeachment. O Rodrigo Maia não estava preparando nada. Falou para mim, disse, Aldo, não estava preparando coisa nenhuma. O Brasil tinha saído do impeachment, ia pensar em impeachment. Não. Mas eles foram lá e disseram, olha, tem um impeachment aí a caminho. O Bolsonaro dizia, e agora o que é que eu faço? Eles diziam, nós estamos aqui para ajudar. Passe logo essa Casa Civil para aqui. Passe logo esse Ministério da Saúde, passe logo esse Ministério não sei de quê, passe logo essa Caixa, passe logo os DENOX, passe logo as Anvisa, passe logo aqueles órgãos ali, aqueles cargos todos. Entendeu? Aqui o fura-poço. Exatamente, a diretoria do Fura-Poço, dá essa presidência do menino lá, e tomou conta, com medo, um governo fraco. Aí deu um orçamento. Hoje o Congresso, além de executar, de votar o orçamento, executa o orçamento, tomou conta do orçamento. Por quê? Porque a política é assim. Quando você está fraco, é o outro, seu aliado, que diz, opa, alguém tem que mandar aqui. Se o presidente não está mandando, alguém vai mandar. Agora, outra coisa é o seguinte, quer fazer política sem o Centrão? Vai para a Suécia, vai para a Dinamarca, espera lá 5 anos, arranja lá uma naturalização e se candidata por lá, porque a política no Brasil é assim. O velho senador Teotônio Vilela, uma vez na campanha da anistia, eu era menino. Eu disse, senador, como é que nós vamos fazer a campanha da anistia? O povo está se preocupando com outras coisas, com a sobrevivência, lá em Alagoas, sair pelo interior falando de anistia constituinte. Ele dizia, Aldo, o barro é esse. O barro é esse, ou seja, é aqui mesmo. Não tem outro povo não, é com esse. Na política é assim, você pode ter as suas críticas corretas, enfrentar esse Centrão, mas você precisa de um executivo, não é de um ditador, mas um executivo forte. E a tragédia qual é? É que de impeachment em impeachment nós transformamos o executivo brasileiro num poder decorativo. O Supremo diz que ministro pode ser nomeado ou que não pode. Disse com a Dilma, disse com o Temer, disse agora com o Bolsonaro, que caiu até na graduação. Pelo menos a Dilma não podia nomear um presidente, um ministro. O Temer não podia nomear um ministro. O Bolsonaro não pode nem nomear um delegado. Quando eu vi ele proibido de nomear um delegado, eu digo, isso não é mais presidente de nada. Se o presidente não pode nomear um delegado de polícia, ele pode o quê? Ele pode ficar fazendo arenga em porta de palácio, porta de quartel, fazendo bravata. Então, em resumo, meu prezado Mendes, é assim, né? Tá certo? Quer governar com o Centrão, tenha força, tenha capacidade de liderança, se imponha.
Porque se não se impuser, tá certo, o Centrão não vai trabalhar para você. É você que vai trabalhar para o Centrão. Tem uma parte que você pode pesquisar, o Ciro ele fala que ele vai restabelecer o poder da presidência da República. Isso é muito importante. Quando ele dialogar com o Centrão, se nada for resolvido, joga para o povo resolver. Plebiscito, está na Constituição também. Essa parte, já caminhamos aqui para o final, apesar de ser do livro do Aldo, eu vou jogar para você, que tem a ver com o Exército. Na mesma passagem de 2015, que ele foi lá fazer a negociação na Suécia, ele foi numa sala, e aí no livro ele fala, numa sala simples, uma mesa velha, que tinha ali e ele não sabia da história. Depois, o ministro disse para ele, nessa mesa foram resolvidos todos os impasses militares da Suécia. Da Finlândia. Da Finlândia. É o Gustav Mannerheim, ele mesmo. Eu ia errar aqui, ainda bem que você me puxou. Esse pedaço eu peguei especificamente porque o exército brasileiro, ele ora é bandido, ora é mocinho. A gente não tem uma estrutura de exército que a gente admire. Quando entra numa crise é o que pinta a calçada. Quando entra em alguma coisa por que não manda fazer o exército fazer ponte? Você não acha que está faltando uma estrela assim no peito para falar eu sou militar, eu faço isso e o povo aplaudir quando tem que acertar? Ou então colocar o exército em lugares que necessariamente são mais importantes? A defesa das fronteiras, por exemplo, como a gente falou aqui num dos temas, ou outras assim? Olha, gente, o problema é o seguinte, né? Quando a gente fala o exército assumiu um papel, né? Que o povo admira e tal, você tem que perguntar o seguinte, qual o povo, né? Porque quando você tem uma situação de polarização, que é o que acontece no Brasil, o exército fica numa situação muito difícil para tomar lado. Eu digo sempre nos vídeos que eu faço, o Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, tem toda a legitimidade no presidente da República, mas 47 milhões de pessoas votaram no Fernando Haddad. Então, quando a gente governa, a gente tem que governar para esses 104 milhões. E o Exército, ele pensa dessa forma, é o Exército de todos os brasileiros. O ministro Aldo colocou muito bem, né? Quando teve as revoltas do Império, o Exército procurou agir, o Caxias procurava agir muito mais como pacificador do que como militar. Ele, assim que acabava, né, o embate das armas, ele já vinha com um plano de pacificação. A ideia do Exército é não ver o país dividido de forma alguma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou militar desde 16 anos. A gente tem um amor por esse país aqui que não tem tamanho. A gente gosta muito do Brasil. E eu fico muito triste de ver essa divisão entre brasileiros que não existia. É um fato que não existia. Eu estava outro dia, eu sempre conto a história. Eu estava numa lanchonete e eu vi um casal discutindo. Um era pró-Lula, outro Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, mas aonde as coisas chegaram, né? As famílias se dividindo por causa de política. Gente, tudo isso vai passar. Daqui a 10 anos, esses atores políticos não estão mais em cena. Tem outros. E você acabou, às vezes, uma amizade, um casamento, um relacionamento maravilhoso por causa disso. Tem sentido isso que nós estamos fazendo? De brasileiros ficarem contra brasileiros? Tem sentido? Porque nós temos que olhar uma coisa. Agora, em outubro ou novembro, se tiver 2 turnos, alguém vai ganhar essa eleição, gente. E eu vou ficar 4 anos de mal com a vida porque o candidato que eu apoiei não ganhou? Eu vou querer sacrificar o país porque o candidato que eu apoiei não ganhou? Não, eu acho que se deve fazer oposição sim, mas uma oposição responsável, uma oposição construtiva. Eu lembro quando o Barack Obama ganhou as eleições, ele disputou com o John McCain. John McCain foi oficial da Marinha dos Estados Unidos. E o McCain falou uma coisa muito bonita, eu nunca vou esquecer. O McCain tinha todos os defeitos do mundo, mas essa frase ele se redimiu, né? Pra eternidade. Ele falou, ele era meu adversário, mas agora ele é meu presidente. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O Exército vê as coisas dessa forma. São brasileiros, pessoal. São brasileiros. E eu acho o seguinte... Quanto menos as Forças Armadas
precisarem ficar, né, em evidência política, é um melhor sinal da normalidade democrática do país, gente. Significa que a gente conseguiu se acertar no rumo político aqui. Isso que o Aldo falou, que eu estava conversando com o Neto aqui, tá? Da gente valorizar a política é muito. Nós não podemos negar a política, pessoal. Não existe outra solução fora da política. Não existe outra solução. Esse Congresso que está aí é o que tem para hoje. Não adianta. É o que tem para hoje. Nós precisamos aprender a nos mobilizar, a ocupar espaços, a fazer as nossas reivindicações. Nós precisamos voltar a aprender a conversar. Com todos os problemas que nós temos, se não tiver união, se cada brasileiro olhar e falar, olha, eu canso de ver as divisões descem ao nível mínimo. Vão criando seitas. Não, eu não falo com o fulano porque ele vê a questão da privatização dessa forma. Daí a pouco, não, eu não falo com o fulano porque ele enxerga a Amazônia assim. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Eu falo sempre que no guarda-chuva do nacional desenvolvimentismo, eu acho que a coisa mais bacana que o PDT tem, essa tradição trabalhista e essa esperança nacional desenvolvimentista dele, eu acho que nesse guarda-chuva cabe todo mundo. Cabe a pessoa que tem uma visão um pouco mais, assim, à direita do esquerdo. Eu não gosto dessa coisa de esquerda-direita, que eu só vejo o nacionalismo, ele tem vários espectros. Mas cabe o pessoal que está mais num canto do espectro ou mais no outro canto. Mas o que a gente precisa ter é conversa. Então eu fico muito preocupado quando as pessoas querem jogar as Forças Armadas para um lado ou de outro. Porque o Exército, gente, ontem, sábado, eu estava conversando com um amigo meu que foi da Legião Estrangeira, e eu falei assim, fulano, como é que vocês estão acertando lá da Legião? Porque às vezes no alojamento você tem um ucraniano e 3 russos, né? Ele falou, não, Robson, na Legião você não tem religião, você não tem língua, você não tem nacionalidade, são todos legionários. Então a gente não pode, pessoal, criar mais divisão. Dentro das Forças Armadas a divisão não existe, graças a Deus, são todos brasileiros. Eu vejo, como militar, gente, as coisas da seguinte forma: o que nós queremos como militares é a união do Brasil. Tá? Eu acho que quanto menos necessário for qualquer tipo de ingerência das Forças Armadas no processo político, no desenvolvimento democrático do Brasil, melhor nós estaremos. Eu acho que se fica uma lição do Duque de Caxias, porque vocês tomem muito cuidado com uma coisa, tá? Essas grandes figuras que nós tivemos aqui no Brasil, o Caxias, Getúlio, o Brizola, o Enéas, as pessoas vão querer diminuir essas pessoas, essas figuras. Já existem instituições aí se dedicando a aviltar essas biografias. Nós não podemos aceitar isso, gente. Porque, bem ou mal, essas pessoas legaram o Brasil que nós temos hoje. Então, concluindo meu raciocínio, eu penso dessa forma. Eu acho que as Forças Armadas, elas vêm com muita preocupação essa polarização. Agora, cabe às lideranças, aqui nós temos as lideranças que já estão maduras e as lideranças que estão se formando. Cabe a todos nós, tá, um discurso de união, um discurso de soldar essa fratura que foi criada no Brasil de 2013 para cá. Porque se a gente continuar a aumentar essa fratura, nós não vamos chegar a lugar nenhum.